Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Volume 12, trecho 149, 24 de janeiro de 1921. O terceiro Fiat completará a glória, a honra do Fiat da criação e será confirmação e desenvolvimento dos frutos do Fiat da redenção. Estes três Fiats semearão a Santíssima Trindade sobre a terra. Eu me sentia aniquilada ao pensar neste bendito Fiat, mas meu amável Jesus quis aumentar minha confusão. Me parece que quer jogar comigo, propondo-me coisas surpreendentes e quase incríveis, tomando prazer de me ver confundida e mais anulada. Mas o que é pior é que me vejo obrigada pela obediência a pô-las por escrito para meu maior tormento. Então, enquanto rezava, meu doce Jesus apoiava sua cabeça na minha e com sua mão se sustentava a testa, e uma luz que vinha de sua testa me disse: Minha filha, o primeiro Fiat foi dito na criação, sem intervenção de nenhuma criatura. O segundo foi dito na redenção e quis a intervenção da criatura. E escolhi a minha mãe como cumprimento do segundo Fiat. Agora, a cumprir, quero dizer o terceiro Fiat, e quero dizer por meio de ti, escolhi-te a ti para cumprir o terceiro Fiat. Este terceiro Fiat completará a glória, a honra do Fiat da criação e será a confirmação, desenvolvimento dos frutos do Fiat da redenção. Estes três Fiats representarão a Santíssima Trindade sobre a terra, e terei o Fiat voluntas tua como no céu, assim na terra. Estes três Fiat serão inseparáveis. Um será a vida do outro. Serão um trio, um trino, um e trino, mas distintos entre eles. Meu amor o quer, minha glória o exige, porque tendo tirado do seio de minha potência criadora os primeiros dois Fiats, quer fazer sair o terceiro Fiat, não podendo conter mais meu amor, e isto para completar a obra que saiu de mim. De outra forma, ficaria incompleta a obra da criação e da redenção. Eu, ao ouvir isto, fiquei não só confusa, mas como aturdida, e dizia entre mim: será possível tudo isso? Há tantos, e se isto é verdade, que me escolhe a mim? Parece-me que seja uma das habituais loucuras de Jesus. Além disso, o que poderia dizer? Dizer dentro de uma cama, meio aleijada e inepta, qual sou? Poderia eu fazer frente à multiplicidade e infinitude do Fiat da criação e da redenção? Sendo meu Fiat semelhante aos outros dois Fiats, devo correr junto com eles, multiplicar-me com eles, fazer o bem que eles fazem, entrelaçar-me com eles? Jesus, penso que não faz. Penso no que você faz. Pense no que você faz. Eu não sirvo para tanto. Mas quem pode dizer todas as loucuras que ele disse? Então meu doce Jesus retornou e me disse: minha filha, acalma-te. Eu escolho quem me agrada. Né? Os homens vê as atitudes e Deus é quem vê o coração. Eu escolho quem me agrada. Deve saber que todas as minhas obras as inicio entre eu e uma só criatura. Portanto, só depois são difundidas.
Com efeito, quem foi o primeiro espectador do fiat da criação? Adão e depois Eva. Certamente não foram uma multidão de nações, mas depois de anos e anos foram espectadores turbas e multidões de povos. Bem semelhante, né? Aqui o que está dizendo a ela o que vivemos hoje. No segundo fiat foi espectadora somente minha mãe. Nem mesmo São José soube de algo. Minha mãe se encontrava em condições maiores que as suas. Era tanta a grandeza de força criadora de minha obra que sentia em si. Que confusão! Não sentia a força de dizer uma só palavra a nenhum, e se depois São José o soube, fui eu quem lhe o manifestei. Foi o próprio Deus que trouxe ao conhecimento de São José sua encarnação. E assim no seu ventre virginal, como semente brotou este fiat, formou-se a espiga para o multiplicar. E logo saiu a luz do dia, mas quem foram os espectadores? Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Estavam todos ocupados com si mesmos. Quem foram, senão os pobres, os mais pobres, que não tinham bens e afazeres tão importantes, mas que mais facilmente se despojaram do quase nada que tinham e foram, né, atenderam ao chamado e foram lá, né, a ver aquele que tinha nascido, né, pouquíssimas pessoas. E na permanência de Nazaré, os únicos espectadores eram minha amada mãe e São José. Os demais ainda viviam criticando Nossa Senhora da forma que ela educava aquela criança. Pouquíssimos o reconheceram e o reconhecem. E na permanência de Nazaré, os únicos espectadores eram minha amada mãe, mamãe e São José. Quando minha humanidade cresceu, saí e me fiz conhecer, mas não a todos, apenas aos que queriam conhecê-lo. Jesus não perde tempo com quem não está interessado, com quem não quer saber dele. Aqui, entre aspas, nesse primeiro momento, saí e me fez conhecer, mas não a todos. Logo se difundiu mais e se difundirá ainda. Assim será do terceiro fiat. Minará em ti, formar-se-á a espiga. Só o sacerdote terá conhecimento, logo poucas almas. Depois o sacerdote, logo poucas almas. Depois se difundirá e fará o mesmo caminho que a criação e a redenção. Como vimos outro dia, né, que foi retomada a beatificação da serva de Deus, Luísa Picarreta, que é pela qual quem Jesus está dizendo, a quem Jesus está dizendo, que se serviu dela para trazer à humanidade os conhecimentos divinos. Que a partir dela, os sacerdotes e dos sacerdotes algumas poucas almas, mas que ao se difundir, que se difundiria mais e mais. Assim há de ser, com a aprovação, com a beatificação e a divulgação em massa desses escritos. Então, assim, é preciso para que as pessoas se ocupem dessas verdades, a mentalidade humana, é preciso que aí um Frei Gilson passe a falar desses escritos, o Padre Paulo Ricardo e esses grandes nomes, do catolicismo. E até entenda que agora,
Jesus faz de propósito. E faz de propósito, porque se Frei Gilson lesse, se Padre Polegato lesse e outros também divulgassem, muitos iriam atrás do livro do céu, não por Jesus, mas porque o Padre Polegato está lendo, está divulgando. Padre Frei Gilson está lendo, né? Não por Jesus, mas pelo Padre, né? Então, veja que Jesus faz de propósito, vou deixar, né, o livro do céu na mão daqueles, né, que ninguém está nem aí para eles, e que aqueles que me querem realmente é que irão atrás, não daqueles pobres, miseráveis que estão lendo mais de mim, a qual estão falando, a qual estão dizendo, né, a minha divina vontade, a qual ela é o centro, ela deve ser o centro, e nenhuma outra criatura, mas a divina vontade. Até muitos podem dizer, não, quando os padres estiver lendo, eu vou, né, atrás. Enquanto for só esse pessoal, olha lá, né, tem 10 pessoas vendo o vídeo. Então não tem tanta importância. Não é pelo vaso, é pelo que está dentro do vaso. Portanto, não dão o devido valor ao conteúdo do livro, né? Mas julgam o livro quem o está, né, divulgando. Mas enfim, tudo é vontade de Deus, né? Está aí à disposição desde já a todos. Mas quem se interessa? Quando Jesus nasceu, quem se interessou? Ao contrário, né? Herodes ainda disse aos 3 reis magos, fale para mim onde que ele nasceu, que eu também irei eu lá fazer a minha oferta. Mentira. Estava indo lá para querer já matá-lo antes, né, da hora. Assim será o terceiro Fiat, germinará em ti, formar-se-á espiga, só o sacerdote terá conhecimento, logo poucas almas, e depois se difundirá e fará o mesmo caminho que a criação e a redenção. Quanto mais você se sente aniquilada, tanto mais cresce em você e se fecunda a espiga do terceiro Fiat. Por isso, seja atenta e fiel, porque para vir esse terceiro Fiat, para que o reino da divina vontade se estabeleça em nós, é preciso esse despojamento de nós mesmos, né? De nossa vontade, né? Por isso ele diz, quanto mais você sente aniquilada, né? Incapaz, miserável, né? Que não tem o que oferecer, estando no vazio, a criação se deu, né? Como vai dizer, a terra estava vazia, a terra estava vazia. A terra do nosso coração precisa estar vazia, desocupada de nossas coisas, de nossos interesses pessoais, mesmo santos, né? O interesse em salvar a alma, o interesse em ser curado de uma doença, o interesse em receber as coisas de Jesus, o interesse, o interesse, o interesse. A criatura humana é movida, a vontade humana é movida pelo interesse. Interesse esse que precisa nos despojarmos dele, né? E estarmos vazios de nós mesmos para que a graça de Deus, a vida divina, a santidade divina nos complete, nos preenche, nos conclua, né? Que ao que retornarmos ao propósito ao qual fomos criados, filhos amados de Deus, né? A corresponder ao amor dele, a dar continuidade do ponto em que Adão parou, né? Abandonou. Hoje recebemos a graça de retomar esse caminho, né? Que é o terceiro Fiat, o Fiat da santificação, não a santidade
das virtudes, essa santidade das santidades, a santidade do próprio Deus e a vida divina em nós. Então, volume 12, trecho 151. 8 de fevereiro de 1921. Enquanto o mundo quer expulsar Jesus da face da terra, ele está preparando uma era de amor. A era do terceiro Fiat. É isso que estamos vendo. O mundo quer expulsar Deus da terra. Ele, como ele disse lá no outro trecho, que é amor e doçura, enquanto o mundo quer expulsar ele da terra, ele prepara uma era de amor. A era do terceiro Fiat. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, ouvia no meu íntimo o meu sempre amável Jesus que dizia: Inúncio, mundo, tu estás a fazer de tudo para me expulsares da face da terra, para me expulsares da sociedade, das escolas, das conversas, de tudo. Estás a maquinar como abater os templos e os altares, como destruir a minha igreja e matar os seus ministros, e eu estou preparando uma era de amor, a era do meu terceiro Fiat. Tu farás o teu caminho para me expulsar, e eu te confundirei de amor. Te seguirei por detrás, me farei encontrar por diante para te confundir em amor. E onde tu me lançar, eu erigirei meu trono. E aí reinarei mais que antes, mas em modo mais surpreendente, tanto que você mesmo cairá aos pés do meu trono, como atado pela força de meu amor. Depois acrescentou: Ah, minha filha, a criatura se torna cada vez mais perversa no mal. Quantos artefatos de ruína estão preparando, chegarão a tanto que esgotarão ao mal mesmo. Mas enquanto elas se ocupam em fazer seu caminho, eu me ocuparei em que meu fiat voluntas tua tenha seu cumprimento, que a minha vontade reine sobre a terra, mas de modo todo novo ocupar-me-ei em preparar a era do terceiro Fiat, na qual o meu amor se desabafará de modo maravilhoso e inaudito. Ah, sim, quero confundir o homem todo em amor. Por isso seja atenta, te quero comigo, a preparar esta era de amor. Celestial e divina, nos ajudaremos mutuamente e trabalharemos juntos. Então aproximou-se de minha boca e infundiu-me o seu sopro onipotente. Na minha boca senti-me infundir uma nova vida e desapareceu. Então no trecho anterior eu cheguei a comentar, que Jesus não liga, não se ocupa com quem não se ocupa dele. E esse trecho vem a dizer, enquanto a humanidade quer expulsar ele da terra, ele prepara, a era do amor. Todos têm a chance, a graça de se encontrar com ele. Não é que Deus não quer lhes falar ao coração, são estes que não o querem ouvir. São esses que o desprezam, que o ignoram, que quer o matar, são estes. Não Deus que não quer salvá-los, trazê-los para si. Por isso as almas, por livre e espontânea vontade e obstinação no mal, se lançam no inferno, por sua própria escolha, não por vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, e agora mais, e participem da sua vida, da sua santidade divina. Mas sem violentar a liberdade de ninguém.
O mais puro, santo, perfeito, imaculado amor, amor divino. Volume 13, trecho 28. 27 de outubro de 1921. A divina vontade deve ser como a alma ao corpo. Estava dizendo a meu sempre amável Jesus: há muito tempo que não me pões dentro de ti. Eu ali me sentia mais segura, participava mais de tua divindade, e era como se a terra não me pertencesse, e o céu fosse minha morada. Quantas lágrimas não derramava quando teu querer me punha fora de ti? Só sentir o ar da terra era insuportável para mim, mas seu querer vencia, e eu, inclinando a testa, me resignava. Agora sinto Agora sinto-te sempre dentro de mim, e quando delírio por te ver, só com mover-te em meu interior, ou bem tirando um braço me acalmas e me dás a vida. Diz-me qual é a causa. E Jesus, minha filha, é justo, depois de te ter levado dentro de mim toda a minha vida, é teu dever que me leves dentro de ti toda a tua vida. E se te colocava dentro de mim era para perfumar a tua alma e estender em ti um novo céu para a tornar digna a habitação de minha pessoa. Aqui o esvaziamento. O esvaziamento de si para ser pleno de Deus. Morada divina. É verdade que se sentia mais segura e as alegrias choviam sobre você. Mas a terra não é lugar de delícias. A terra não é lugar de delícias, senão que a dor é sua herança e a cruz é o pão dos fortes. Guardar bem isso, a terra não é lugar de delícias, senão que a dor é sua herança e a cruz é o pão dos fortes. Muito mais que, devendo estabelecer em ti o centro de meu querer, era necessário que vivesse em ti e que te servisse como alma ao corpo. Era necessário que vivesse em ti e que te servisse como alma ao corpo. Minha vontade jamais podia descer em uma alma em modo singular e fora do ordinário, se não tivesse suas prerrogativas distintas, como com minha amada mamãe. Não podia descer eu, Verbo eterno, se ela não tivesse tido suas prerrogativas distintas e o sopro divino não tivesse soprado nela como a nova criação para torná-la admirável a todos os superiores, a todas as coisas criadas. Tornou-se rainha. Tornou-se rainha, ela que com os conhecimentos, divinos, não quis em nada, ou melhor, quis em tudo fazer o contrário do que Eva fez. Portanto, sem nunca dar um ar de vida à sua vontade própria, apenas movida pela vontade divina, ou seja, o lugar em que o reino de Deus estava estabelecido na terra, ou seja, o lugar onde o Rei Divino poderia descer, e não só desceu, como se fez homem neste reino, que era a sua mamãe Maria Santíssima, lugar onde o reino de Deus se estabeleceu na terra, nela. E aqui continuando, assim em ti, primeiro minha humanidade quis fazer estável morada em ti para te preparar, e depois está te dando a vida de minha vontade para, como alma ao corpo. A alma do corpo deve de ser divino querer, a vontade divina, aqui deve nos mover.
a quem pelo qual devemos nos mover e por quem tudo fizermos, pelo divino querer. Tu deves saber que minha vontade deve ser como alma ao corpo. Olha, também em nós acontece isto entre as três divinas pessoas. Nosso amor é grande, infinito, eterno, mas se não tivéssemos uma vontade que anima e dá vida a este amor, nosso amor estaria sem vida, sem obras. Nossa sabedoria chega ao incrível. Nosso poder pode pulverizar tudo em um minuto, e em outro minuto pode refazer tudo. Mas se não tivéssemos uma vontade que quisesse manifestar a maestria de nossa sabedoria, como a manifestou na criação, na qual tudo ordenou e harmonizou juntamente, e com o seu poder lhe deu o seu lugar de tal modo que não se pode afastar nem um pouquinho, tanto a minha sabedoria como o meu poder teria estado sem fazer nada, e assim de todos os nossos outros atributos. Agora sim eu quero que a minha vontade seja como alma ao corpo. O corpo sem a alma está sem vida, apesar de que contém todos os sentidos, mas não vê, nem fala, nem sente, nem obra. É quase uma coisa inutilizável e talvez ainda insuportável. Mas se está animada, quantas coisas não pode fazer? Quanta coisa fazemos animados com uma alma? E aqui, sobretudo, se animados com a vontade divina. Quanta coisa se pode fazer, né? Quanta coisa haveremos de fazer com Ele, por Ele, para Ele, nele. De fato, é nova criação, novos céus e nova terra. É o cumprimento do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é no céu. Se vive já o paraíso na terra. Entramos assim, então, no seu ato único, né? Damos Deus a Deus. Damos a Ele a total satisfação, a digna satisfação, satisfação de um Deus, digna satisfação de um Deus. Né? O nada vem a ser o tudo, e nesse tudo dar, entregar o tudo a Ele. Né? Uma vez tendo se dado todo a Ele e recebendo tudo que é Ele, devolve igualmente a Ele, em correspondência do seu amor, que é tudo. E ó, quantos se tornam inúteis e insuportáveis porque não são animados por minha vontade. Parece como instalações elétricas sem luz, como máquinas sem movimento, cobertas de ferrugem e de pó, e quase impotentes ao movimento. Ah, como dão piedade! Como dão piedade! Não querendo viver da vontade divina, mas de sua vontade própria, roubam a vida de Deus para usar a seu bel prazer. A vida que vivemos não nos pertence mais. Jesus, né, deu a sua vida na cruz para que nós tivéssemos a vida e por ele vivêssemos. No entanto, quem assim o vive? E agora, com esses conhecimentos, quem assim o busca para, com maior consciência da verdade, viver entregue, abandonado a Ele e aquilo, tendo a divina vontade como alma ao corpo. Não mais a minha vontade, mas a vontade divina, a vontade querida de Deus. De modo a não ser, a não estar nessa condição que ele acaba de dizer. E ó, quantos se tornam inúteis e insuportáveis porque não são animados por minha vontade.
mas são animados pela sua própria vontade. Como no trecho que ele diz, vamos ver se as criaturas me querem, Luísa. E ele apresenta-se diante de religiosos e diz, né, como lá aquela passagem, né, da sua condenação, em que se diz dele após ser flagelado, esse homo, né, e eles não o querem. E eles não o querem e bradam, né, crucificam, crucificam, não o queremos como nosso rei, não o queremos. E assim, né, disse, não o quero como rei da minha vida, como meu Senhor. Não quero, quer as suas coisas. Né? Até nesse mesmo trecho vai dizer, até vou pegar aqui. Né? Tá aqui. Ó. Vamos e depois verá o que farão. Fomos embora e quando chegamos a um ponto de onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim, diz Luísa, e disse aquelas palavras que disse Pilatos quando o mostrou ao povo, esse homo. E compreendia que aquelas palavras significavam se queriam que o Senhor reinasse como seu rei e tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras. E aqueles responderam, tirai-o, não o queremos, mas ao contrário, levai-o a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem, sobretudo nos dias de hoje, né? Então o Senhor disse a todos, esse homo. Ao dizer isto aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia, não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro o prazer, outro a honra, quem as dignidades e outras tantas outras coisas mais, né? Até mesmo o pecado, o vício. Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse, você entendeu? Entendeu como ninguém me quer? Mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa, né? Aos que mais deveriam o honrar por ter-se maior conhecimento, né? E ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes e bispos religiosos, consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu, esse é homo. E aqueles diziam, queremos, mas queremos também nossa conveniência. E outros, nós o amamos, mas junto com o interesse. Outros responderam, nós o amamos, mas devido à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? E eles diziam, nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão, né? Estar bem consigo mesmo, com a sua consciência, né? Me louvam com a boca, mas os seus corações estão longe de mim. Né? Então, mas só quase ninguém o queria, né? Só ele, quase ninguém o queria. Não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo, né? Não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo, né? Um pequeno número. Então todo aflito me disse, minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Né? Como dizia lá em cima, ele não se ocupa de quem não o quer. Mas a partir do momento que ela o quiser,
como rei, como ser de sua vida, ele prontamente está, né, nessa criatura, mas enquanto ela não quer, ela que não quer, ela que se fecha, ela que prefere a estima e tantas outras coisas. É, como diz Santo Agostinho, ele que nos criou, ele que te criou, sem ti não te salvará, sem ti. Somos livres para escolher estar unido a ele ou não, né? A querer nos fundir a ele ou não. Então todo aflito me disse, minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer, ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada. Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho, né? O verdadeiro reinar é quando reina sozinho, né? Não podeis servir a dois senhores. Não podeis acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo, né? Então, estando inquieta, quebras aquele fio de união comigo, aqui é de um outro trecho, né? Quando se deixa entrar a perturbação, quebramos o fio de união com Jesus e atamos os seus braços, sem que ele possa operar em nós, esperando até que se ponhas em paz, para voltar a tomar o fio de tua vontade, continuar minha obra, né? A obra santificadora, né? A nossa fusão a ele. Mas então, enfim, esse é um outro trecho. Retomamos aqui, né, a leitura do primeiro, que vai dizer, então cada coisa que não está animada por minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Cada coisa que não está animada por minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Se não vivo na divina vontade, se não faço os atos divinos, proporciono os abortos divinos, né? Eu dou morte à vida divina e vida à minha própria vontade, aos meus interesses. E todos esses conhecimentos vêm a inverter essa desordem, né? A fim de darmos morte ao nosso querer equivocado, errôneo e enganoso, e vida à felicidade divina, à vida divina em nós, né? O retornar ao propósito ao qual fomos criados. Que é o que ele diz. Então, cada coisa que não está animada por minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Por isso quero ser em ti como alma ao corpo. E minha vontade fará novas surpresas de criações, dá nova vida a meu amor, novas obras e maestria de minha sabedoria, e dá novo movimento a meu poder. Por isso seja atenta e deixe-me fazer, a fim de que cumpra meu grande desígnio, que a criatura seja animada por minha vontade, né? Que se conclua a obra começada. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.